Imagine, cara, a seguinte situação. Você vai abrir uma loja em um shopping. O aluguel custa R$ 100 por mês. Barato, você não acha? Mas existe um detalhe muito importante, cara. Não entra nenhum cliente naquele shopping. Você pagaria o aluguel mesmo assim? Provavelmente não, né? E é exatamente por isso, cara, que eu acredito que muita gente está discutindo a coisa errada sobre o novo aplicativo TAS. Desde que esse novo aplicativo começou a aparecer entre os motoristas, a maior discussão tem sido sobre a mensalidade que ele vem cobrando, né? Tem gente dizendo que é barata, tem gente dizendo que é caro, mas eu acho que essa nem é a pergunta mais importante, beleza? Porque, na minha opinião, o verdadeiro problema não é pagar para usar um aplicativo. O verdadeiro problema, na verdade, é pagar para usar um aplicativo que ainda não possuem passageiros suficientes, tá? Ou melhor ainda, cara, sequer tem passageiros, né? E antes que alguém pense que eu estou criticando especificamente o aplicativo TAS, eu quero ampliar essa discussão, na verdade. Porque essa história não começou agora. Nos últimos anos, surgiram diversos aplicativos, cara, prometendo desafiar a Uber e a 99pop. Alguns prometiam taxas menores, outros prometiam ganhos mais justos para os motoristas, mas quase todos esbarraram exatamente no mesmo obstáculo. E esse obstáculo não eram os motoristas. E também, cara, não era a tecnologia por trás, né? Era algo muito mais simples, na verdade. Eram os passageiros. Então, o que eu quero analisar hoje não é se o aplicativo TAS é bom ou é ruim, tá? A pergunta é a seguinte: por que é tão difícil para um novo aplicativo competir com a Uber e com a 99pop? E por que tantos motoristas acabam ignorando o fator mais importante dessa equação? Antes de analisar os riscos, eu acho importante reconhecer uma coisa, tá? Eu entendo perfeitamente porque tantos motoristas estão interessados no aplicativo TAS. E para ser sincero, eu também entendo porque tanta gente gostaria que esse aplicativo desse certo. Porque existe um desgaste acumulado ao longo dos anos. Motoristas reclamam das taxas, reclamam das mudanças excessivas dos aplicativos, reclamam da falta de transparência entre algumas situações. E quando surge uma empresa prometendo um modelo diferente, é natural que ela desperte atenção, né? Afinal, quem não gostaria de ganhar mais e pagar menos, não é verdade? Quem não gostaria de ter mais autonomia? Quem não gostaria de depender menos das regras da Uber ou da 99pop? O problema é que essa discussão costuma começar no lugar errado, tá? Porque os motoristas olham para o que o aplicativo promete, mas esquecem de olhar aquilo que realmente sustenta um aplicativo de mobilidade, tá? Os passageiros, na verdade, né? E eu acho curioso quando esse detalhe passa despercebido. Porque quando um novo aplicativo é lançado, normalmente a conversa gira em torno das seguintes perguntas, cara. Qual que é a taxa que o aplicativo vai cobrar? Quanto que vai custar? Quanto sobra pro bolso do motorista? Mas existe uma pergunta, cara, que deveria vir antes de todas essas que eu mencionei, tá? Existem passageiros suficientes usando o aplicativo? Porque sem passageiros, cara, não existe corrida. E sem corrida, não existe faturamento. E por isso que eu acredito que muitos motoristas analisam novos aplicativos de forma totalmente errada, tá? Eles começam olhando para o custo, quando na verdade deveriam começar olhando para a demanda desse aplicativo. Porque no final das contas, o motorista não ganha dinheiro porque está cadastrado em um novo aplicativo, né? O motorista ganha dinheiro quando existe alguém do outro lado pedindo uma corrida. E é justamente aqui que aparece o maior desafio que quase todos os concorrentes da Uber enfrentam até hoje, tá? Um desafio tão grande, cara, que derrubou projetos muito antes deles conseguirem se amadurecer, né? O famoso problema do ovo e da galinha, tá? Existe uma pergunta que parece muito simples, mas que destruiu mais aplicativos de mobilidade, cara, do que qualquer concorrência que você possa imaginar. O que vem primeiro, os motoristas ou os passageiros? Porque, cara, pensa comigo, o passageiro só baixa um aplicativo se acreditar que vai encontrar carros disponíveis. Mas, cara, por outro lado, o motorista só fica online se acreditar que existem passageiros chamando corrida, né? E é justamente aí que nasce o problema. O passageiro espera pelos motoristas. Os motoristas, cara, esperam pelos passageiros. E ninguém quer ser o primeiro a postar, entende? E é por isso que criar um aplicativo é relativamente fácil. Difícil é criar um ecossistema para ele, porque um aplicativo de mobilidade não vale por si só. Ele vale pela quantidade de pessoas utilizando ele ao mesmo tempo. E é justamente por isso que a Uber e a 99pop possuem uma vantagem gigantesca, tá? Elas não são só fortes porque elas têm a tecnologia.
Elas são fortes, cara, porque possuem milhões de usuários habituados a abrir o aplicativo todos os dias. Pensa no comportamento de um passageiro. Quando ele precisa de um carro, qual aplicativo ele abre primeiro? Normalmente, cara, ele abre primeiro aquele que ele já conhece, né? Aquele que ele sabe que vai encontrar o motorista muito rápido, né? Aquele que ele já tem o cartão cadastrado, aquele que faz parte da rotina do passageiro. E mudar um hábito é muito mais difícil do que parece. Por isso que eu acredito que o principal desafio de qualquer novo aplicativo que entre no Brasil nunca foi convencer o motorista, né? O motorista é relativamente fácil de atrair. Principalmente, cara, quando existe a promessa de ganhar mais pelos aplicativos, né? O verdadeiro desafio, na verdade, sempre foi conquistar o passageiro. Porque sem passageiro suficiente na plataforma, o motorista entra no aplicativo, fica online, espera um pouco mais e aos poucos começa a voltar para onde as corridas realmente estão acontecendo. E é justamente nesse momento que eu acho que a discussão sobre mensalidade fica interessante. Porque a pergunta deixa de ser R$99 é caro? E passa a ser R$99 para ter acesso a quê? Porque se existe uma demanda consistente, a mensalidade pode ser irrelevante. Mas se a demanda for muito baixa, cara, até mesmo um valor pequeno pode se transformar em um prejuízo. Principalmente para os motoristas que vivem na situação agora, né? E é aí que aparece uma pergunta que todo motorista deveria fazer antes de colocar a mão no bolso. Quem está assumindo o maior risco dessa operação? É aqui que a conversa começa a ficar realmente interessante, tá? Porque quando um motorista decide pagar uma mensalidade para utilizar uma plataforma, ele está fazendo uma aposta. E toda aposta tem um risco, né, cara? A questão é entender quem está assumindo esse risco. Pensa no modelo tradicional, né? Quando você trabalha pela Uber ou pela 99. A empresa ganha quando você ganha. Se você não faz nenhuma corrida, cara, ela também não recebe nenhuma comissão. Ou seja, existe um compartilhamento de risco. Agora, em um modelo baseado em assinatura, a dinâmica muda um pouco, porque o valor é pago antes, independente da quantidade de corridas que você vai receber. E isso muda completamente, cara, a análise que o motorista precisa fazer. Porque o problema deixa de ser o seguinte: quanto eu vou pagar de taxa e passa a ser, será que eu vou receber corridas suficientes para justificar esse investimento? E perceba uma coisa importante: eu não estou dizendo que o modelo que eu estou comentando agora é errado, tá? Na verdade, ele pode funcionar muito bem, mas existe uma condição fundamental para isso acontecer. Precisa existir demanda, porque sem a demanda, a matemática não vai fechar. Imagine um motorista pagando 99, 149, 199 reais por mês. Se ele conseguir clientes, corridas frequentes e uma boa receita, esse valor pode parecer insignificante. Mas se os passageiros não estiverem usando a plataforma, o cenário muda completamente. E é justamente por isso que eu vejo muitos motoristas discutindo o valor da mensalidade, quando talvez a discussão mais importante deveria ser outra, tá? Como o aplicativo pretende atrair mais passageiros? Porque motoristas, sinceramente, quase todo aplicativo consegue cadastrar. O desafio é convencer milhares de pessoas a mudarem de hábito, que já estão consolidadas há anos, tá? E a história mostra que isso não é simples. Muitos projetos surgiram prometendo condições melhores para os motoristas. Alguns tinham propostas até que interessantes, né? Outros tinham apoio financeiro, outros tinham grandes exposições na mídia, mas acabaram esbarrando exatamente na mesma barreira, tá? A dificuldade de gerar volume suficiente de corridas. E talvez seja por isso que a pergunta mais importante não seja quanto custa entrar. Talvez a pergunta correta seria a seguinte, cara: o que existe do outro lado depois que eu entro? Porque nenhum motorista vive de aplicativo. O motorista, cara, vive de corridas. E sem corridas, qualquer plano, qualquer taxa e qualquer promessa perdem a importância. Agora, existe um detalhe ainda mais curioso nessa história, porque muitos motoristas estão analisando o aplicativo TAS como se o principal objetivo fosse substituir a Uber ou a 99 Pop. E talvez esse seja justamente o maior erro de análise. E cara, se você gosta desse tipo de análise, que tenta olhar além das promessas e entender realmente o que está acontecendo por trás dos aplicativos, aproveita e se inscreve agora aqui no canal, beleza? Depois de tudo isso, eu acho que existe uma possibilidade que pouca gente está considerando, tá? Talvez a pergunta não seja: o aplicativo TAS vai substituir a Uber ou a 99? Porque, sendo realista, cara, competir diretamente com empresas que passaram mais de uma década construindo uma base gigantesca de passageiros não é uma tarefa muito simples, entende? E talvez nem seja o necessário, tá? Talvez o verdadeiro objetivo não seja substituir, talvez seja complementar, tá? Porque quando muitos motoristas escutam falar de um novo aplicativo, imediatamente fazem uma comparação direta com a Uber e a 99. Quantidades de corridas, tempo de espera, número de passageiros, volume de chamadas, mas talvez essa comparação seja injusta, na verdade. Porque nenhuma empresa nasce do tamanho da Uber, tá? Nenhuma. Inclusive, a Uber não nasceu desse tamanho, né? Ela começou pequena também. A diferença é que ela conseguiu crescer até atingir um ponto em que a própria rede passou a se alimentar.
mais passageiros atraíram mais motoristas atraíram mais passageiros. E o ciclo se fortalecia sozinho. A questão é que chegar nesse ponto custa muito dinheiro. E muito tempo também, cara. E muita execução. Por isso que eu acho que o principal erro de muitos motoristas é olhar apenas para a promessa, né? Porque promessas são fáceis de fazer. O difícil é construir uma demanda. O difícil é fazer o passageiro abrir um aplicativo novo. O difícil é fazer aquele aplicativo se tornar parte de uma rotina de milhares de pessoas. E talvez seja exatamente isso que o mercado vai mostrar nos próximos meses. Se existe espaço para um modelo baseado em assinatura. Se existe espaço para uma plataforma onde o motorista paga para participar. E principalmente, se existe demanda suficiente para sustentar essa proposta. Porque no final das contas, cara, não é a opinião dos motoristas que vai decidir o futuro de um aplicativo. E não é a opinião dos criadores de conteúdo também. Não é a opinião da empresa concorrente. Quem decide isso, cara, infelizmente ou felizmente, são os passageiros. São eles que determinam onde corridas acontecem, né? São eles que criam demanda e são eles que transformam um aplicativo em uma ferramenta de trabalho ou apenas em um ícone instalado no celular. E é justamente por isso que eu acredito que os próximos meses serão muito mais importantes do que qualquer promessa feita hoje, tá? Porque agora a discussão sai do campo das ideias e entra no campo da realidade. E a realidade, cara, costuma ser muito mais exigente do que qualquer apresentação de lançamento, tá? Depois de analisar tudo isso, cara, eu cheguei à conclusão de que a discussão sobre o aplicativo TaaS talvez esteja acontecendo de forma errada, tá? Porque muita gente está focada na mensalidade, no valor do plano, nos benefícios prometidos, nas taxas, mas talvez a pergunta mais importante seja outra, tá? Existe demanda suficiente para sustentar tudo isso? Porque no final das contas, nenhum motorista ganha dinheiro por estar cadastrado nos aplicativos, tá? O motorista ganha dinheiro quando existe um passageiro do outro lado do aplicativo, né? Solicitando uma corrida. E essa, cara, é uma verdade que vale para todas as plataformas, tá? Não importa se ela cobra comissão, não importa se ela cobra assinatura, não importa se ela promete ganhos maiores. Sem passageiros, nada disso importa. E é justamente por isso que eu acredito que todo motorista deveria tomar muito cuidado com uma armadilha muito comum, tá? Confundir potencial com realidade, porque o potencial todo aplicativo tem. Toda empresa nasce com promessas, toda empresa nasce com expectativas, mas a realidade só aparece quando o mercado começa a funcionar de verdade, quando os passageiros começam a utilizar a plataforma, quando as corridas, cara, começam a acontecer de verdade, quando os números substituem as promessas. Talvez o aplicativo TaaS consiga construir uma base sólida de passageiros, talvez consiga criar um modelo sustentável, né? Talvez encontre algum caminho diferente das concorrentes que vieram antes, mas isso precisa ainda ser provado, né? E enquanto isso não acontece, eu acho que existe uma pergunta que todo motorista deveria fazer, tá? Eu estou pagando o acesso a passageiros ou eu estou pagando uma aposta cujo resultado ainda é desconhecido? Porque são duas coisas completamente diferentes, entende? E talvez essa seja a reflexão mais importante desse vídeo. Agora eu quero saber sua opinião, cara. Você acredita que o modelo de assinaturas realmente vai funcionar aqui no Brasil? Ou acha que o maior desafio continua sendo exatamente o mesmo que derrubou tantos concorrentes da Uber e da 99Pop? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um assunto que ainda vai render muita discussão nos próximos meses, tá? Mas agora, cara, existe uma reflexão que completa perfeitamente tudo isso que conversamos hoje, tá? Porque talvez o maior problema dos motoristas não seja a falta de aplicativos, tá? Talvez o problema seja outro. Nos últimos anos, surgiram novos aplicativos, novas promessas, novas oportunidades. Mas, mesmo assim, muitos motoristas têm a sensação de que estão trabalhando cada vez mais para ganhar cada vez menos. E é justamente sobre isso que eu falo nesse vídeo aqui, tá? Nele, eu mostro por que tantos motoristas estão sentindo essa pressão financeira, mesmo passando mais horas na rua. Então, cara, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.